Caros ouvintes e caros ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio do ano 2020. Espero que tenham tido umas boas entradas e que tenham aproveitado bem estes dias. Nós que estamos de volta para o podcast, como disse, o primeiro episódio deste ano. Hoje temos a convidada, é uma convidada e é a grande referência da natação das águas abertas em Portugal, a Angélica André. Muito bem-vinda, Angélica. Obrigada, boa noite. Angélica, tu que estás na Serra Nevada a preparar o teu próximo ano, este ciclo olímpico, muito obrigado desde já por aceitares fazer o episódio a partir daí. Sei que é uma altura em que os treinos são muito difíceis, estás mais cansada e agradeço muito teres tirado um pouco do teu tempo para fazer o episódio. Como é que está a correr o estágio? Está a correr bem. Tive só uma pequena paragem de dezembro a janeiro, 10 dias. Uhum, Eu comecei a treinar agora, mesmo aqui em altitude, e o início foi um bocadinho difícil, mas agora já entrei outra vez no ritmo. uhum, Claro que os treinos aqui, a recuperação é um bocadinho mais lenta, mas corre exato. sempre bem agora. Tu estás aí há quanto tempo já? Ahm, Fez ontem, quer dizer, hoje é sábado, na quinta-feira fez 2 semanas. Uhum. Estás aí sozinho ou foi mais alguém contigo? Estou acompanhada, estou com o Rafa Gil e com o Uhum. Tiago Campos, mais o Tiago Neves. Boa. E em termos de atletas estrangeiros, estão aí mais alguns? Porque eu, pronto, vou fazer esta pergunta porque houve várias. Foi noticiado que tiveste alguns treinos com a Ana Marcela Cunha, por exemplo, em diversos estágios. E eu gostava de saber se também estás a fazer alguns treinos em conjunto com outros atletas internacionais ou não. Nós, por acaso, estamos a fazer treinos em conjuntos com os espanhóis, Uhum, com a equipa júnior. Há um atleta que também é sénior. Fazemos alguns treinos em conjunto. uhum. Boa. Fizemos para aí 4 até agora. E que tal de metragem e de intensidades, como é que estão? Está a ser um abuso ou está a ser mais controlado por ser início do ano? Não, não, é sempre a andar, sempre, sempre. Quantos E quilómetros é que estás a fazer por dia? quantos quilómetros? Mais ou menos 18, 17. Por acaso hoje foi até um pequeno menos porque tivemos folga à tarde. Uhum, boa. Angélica, fala-nos um pouco como é que iniciou a tua carreira, como é que começaste a nadar. Eu acho que é sempre uma pergunta muito importante para dar uma perspectiva aos nossos ouvintes. Como é que iniciaste a tua carreira, os clubes que passaste, porque também e foste, como toda a gente sabe, foste nadadora de natação pura primeiro, antes de seres nadadora de águas abertas. Como é que se deu essa passagem? Fala-nos um pouco como é que tudo se iniciou. O início foi simples. Eu comecei no infantário e ia uma vez por semana. E depois, mais tarde, quando eu entrei no primeiro ano, os meus pais perguntaram qual era o desporto que eu queria, tanto a mim como aos meus irmãos, e eu escolhi sempre a natação. E desde aí foi andar na natação, passei nas escolas, comecei no Leixões, Uhum, exato. um, e depois em 2013 fiz a minha mudança para o Fluvial Portuense. Uhum, E pronto, daí esse início foi assim. Depois a mudança, eu, como tinhas referido, eu fui atleta de natação pura. Quando aconteceu aquela transição para as águas abertas, eu ainda estava um bocado no auge também da natação pura, uhum. ainda fazia alguns recordes Sim, nacionais 1500, eu lembro-me. e antes. Mas depois a minha primeira prova, as minhas duas primeiras provas de águas abertas, eu desisti, Uhum. com muito medo, que de não ver fundo, peixes, assim, ai, tenho receio. Mas depois tive a minha primeira experiência em que consegui acabar a prova em Setúbal, foi 2 km. Depois, a partir daí, foi sempre mais e mais e gostar mais. E gosto mais de águas abertas Uhum. que estar na piscina. E a ideia de ires para as águas abertas partiu de ti ou foi o teu treinador que disse que se calhar era uma boa ideia experimentares? Como é que foi? Foi o treinador. Foi o treinador que disse: vamos experimentar. E eu sempre com algum receio, como já disse, por medo. E pronto, foi ele que impulsionou isso. Uhum. E tu referiste que os teus irmãos também praticaram natação, não é? Eles continuam a praticar.
Não, não, eles fizeram no infantário, Ok, mas pois. depois eles tomaram outro rumo, um foi para o futebol, o outro foi para o vôlei, mas depois houve um que do futebol foi para o vôlei. Ok. Boa. E diz-me uma coisa, fizeste outros esportes ou foi sempre só a natação? Eu por acaso fiz ténis, mas foi desporto escolar, Uhum. fiz um ano e tínhamos treinos uma vez por semana. Eu treinava à quarta-feira, antes de ir para o treino da piscina, Uhum. que era pertinho um do outro. Ainda cheguei a fazer desporto escolar regional, também tive seleção para ir ao, ao, ao escolar de nacional, só que eu não Uhum. quis porque ele dizia que eu tenho treino sábado de natação e eu não vou perder o meu treino para ir. Sim, não, mas e por acaso o ténis, eu tenho algum conhecimento do ténis porque tratei muitos atletas do ténis e é um desporto super ingrato porque só há um ranking, há um ranking masculino e um ranking feminino, pronto, há o dos pares. É muito competitivo, é muito complicado ser-se bom e depois há a parte financeira que é muito ingrata no ténis. É preciso gastar muito dinheiro até podermos conseguir ganhar algum. E eu acho que se não consegues arranjar patrocínios no ténis, eu acho que é aquele desporto que é muito complicado conseguires ter alguns resultados. Mas pronto, eu fico muito contente que tenhas escolhido ser para a natação, porque aí está, vê-se bem os resultados que tiveste e o teu talento para a natação. E fico muito contente que tenhas sempre optado. Porque pronto, já falamos muitas vezes disto no podcast e a natação é aquele desporto um pouco monótono, não é? Sobretudo É, para vocês, atletas de fundo. Pronto, para mim era um pouco mais diverso o tipo de treino, mas para vocês, pronto, como disseste, estás agora a fazer 17 km, eu acho que nem muita pouca gente conseguia fazer isso, o que estás a fazer. é. Aí, pronto, estás em Serra Nevada, eu já tive a experiência também de estar na Serra Nevada. Vocês estão a utilizar o centro completo, por exemplo, o ginásio, a parte do atletismo, vocês estão a ter acesso a isso tudo? Nós temos acesso a tudo, nós dormimos cá. Uhum. Sim. Por acaso desta vez está um bocado cheio, até porque a internet às vezes falha. Mas conseguimos utilizar tudo, o ginásio, jacuzzi, Uhum. a sauna e fazer o contraste também para a recuperação. Só menos a massagem, mas Uhum. Para os nossos ouvintes que não conhecem a Serra Nevada, o que a Angélica disse que estava a dormir no sítio, eu acho que é uma das coisas boas da Serra Nevada, do centro de estágio, sobretudo agora no inverno está muito frio, é que os quartos e a piscina ficam exatamente no mesmo edifício. Nós, se quisermos, podemos ir logo equipados diretos para a piscina, porque não temos que sair para a rua. E pronto, por um lado, pode não ser bom porque pode ser um pouco desgastante a nível psicológico, mas por outro eu acho que dá muito conforto. E eu acho que pronto, eu gostei muito desse aspecto na Serra Nevada porque também fui em fevereiro, acho eu, ou em janeiro, e nesse aspecto foi muito bom. O complexo todo é todo fechado, temos acesso a todas as partes e eu acho que é interessante aquilo que a Angélica disse porque é, é um pouco é um pouco diferente do que estamos habituados. E por acaso estive a ver agora no Facebook a Tamila que está em Font-Romeu, nos Pirineus, e eu acho que as condições aí na Serra Nevada são muito melhores. por acaso tive a feliz sorte de nunca ir para lá e Para ter isso que eu vindo ia sempre para perguntar, cá. para Para poderes cá. comparar os dois. Não sei comparar, mas dizem que lá a comida é um bocado má, mas o complexo piscina dizem que é melhor. Ok. É, Mas aí na Serra Nevada também não é mau. O pior de Font Romeu é mesmo os quartos, são mesmo os quartos. São muito pequenos, parece uma prisão. Pá, é horrível. Deixo já aqui à Tamila e ao malta que está em Font Romeu muito boa sorte. eu também. Angélica, este ano que é ano olímpico, como já toda a gente sabe, qual é que, pronto, o teu objetivo passará por te qualificares para os jogos, aqueles que são os teus primeiros jogos. Como é que está o processo de qualificação? Explica-nos um pouco. Um, Para onde é que vais apontar também para te qualificar? já saiu a data, que Uhum. é dia janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dia 30 e 31. Uhum. 30 para as raparigas, 31 para os rapazes.
apuram as primeiras 9 diretamente e depois as outras vagas é uma por continente e uma vaga para representante japonesa. Pronto, é isso. A qualificação dessa prova específica é assim que se apuram para os jogos. Uhum. E como é que, a nível de preparação para essa prova específica, para maio, que outras provas é que tens esta época? Em fevereiro vou ter uma taça do mundo em Doha e Uhum. depois penso que um bocadinho mais à frente vou ter uma taça LAN que é em Lat e depois mais um estágio de altitude e depois o Japão. A Taça LEN, que é uma prova que te traz muito boas recordações, tu foste medalhada, não foi? E é o que eu digo, tu és a referência da natação de águas abertas feminina em Portugal, tens tido grandes resultados. Como é que achas que correu o teu último Mundial? Eu sei que tiveste uns 5 km muito, muito bons. Os 10 km não correram se calhar da maneira que estavas à espera, não é? Faz-me um pouco o resumo da última época, porque tiveste grandes resultados a última época e eu gostava de saber o que é que achas, como é que a tua introspeção sobre a tua última época. Hum, eu acho que a minha grande mudança foi há 3 anos, quando entrei na faculdade, que deu-me outra percepção Uhum. e também a falha dos jogos para o Rio. E então eu penso que é para dar tudo agora e não deixar nada para amanhã, não é? É agora, o momento é agora. Então a cada ano tenho-me superado e eu quero sempre fazer melhor, melhor, melhor. E para mim, ter as medalhas na Taça LEN foram muito importantes. Acho que falta também outros objetivos para além da qualificação, Uhum. ali as taças do mundo, estar ainda mais próximo do top e claro que para mim foi muito importante aquelas medalhas e deu-me motivação, principalmente a de França, Uhum. em que ter ganho ali o terceiro lugar na reta final contra a Aurélie Müller, que Uhum. é É uma grande referência da natação mundial, não é? e isso deu-me super motivação para continuar e pronto. E depois quando cheguei ao Mundial sabia que ia ser Mais complicado, complicado, sim. mas não era impossível, mas é sempre mais difícil. Os 10 km pensei que podia ser um bocadinho melhor Uhum. o resultado, foi o meu melhor resultado de sempre, mesmo assim. Os 5 km foi muito bom, mas na última boia houve ali uma atleta que me puxou e eu não consegui estar no lugar em que estava. E depois na reta final estávamos, não sei, 25 atletas a disputar A aqueles lugares. sprintar. É, Era isso que e eu por acaso já falei isto, eu acho que foi com o Mário Bonança. Eu não, eu cada vez mais agora as águas abertas, há grandes grupos de atletas no fim e as diferenças entre, por exemplo, o primeiro e o 25º ou o 30º são muito pequenas nas águas abertas, o que eu acho que é algo interessante e não estava à espera porque ao longo de 5 km eu esperava que as distâncias entre os atletas fossem maiores, mas pronto, se calhar há aquela parte mais de a parte mais tática, a parte se calhar que te resguardas um pouco mais. Fala-nos um pouco como é que é essas táticas nas águas abertas, porque eu sinceramente, como nadador de piscina, não tenho muito noção e gostava que nos desses um pouco a tua perspectiva enquanto atleta de águas abertas e o porquê de haver essas margens tão pequenas numa prova tão grande, por exemplo, como os 10 km, ou os 5 km, ou os 25. agora, é assim, eu acho que nós temos uma diferença em relação à natação pura. As águas abertas dão-se melhor. Então, o que eu quero dizer com isto é que os treinadores partilham os Uhum. conhecimentos uns dos outros. Então, o que aquela atleta faz, nós vamos tentar produzir isso em treino. Uhum. Então, trabalhamos muito A2, trabalhamos muito A3, trabalhamos muito a tolerância para aquela parte final da Uhum. prova. E cada vez também as atletas têm mais experiência nas águas abertas, também já são atletas com idades 25 para cima ou Uhum. 20. E então o que acontece é que nós estamos sempre no drift,
sempre, sempre, sempre. E a atleta que tiver a experiência vai, vai perceber que, por exemplo, numa boia consegue passar 8 atletas. Atletas já. Sim, por exemplo, 5 km são 3 voltas ao percurso e dizer assim, na primeira elas não vão muito rápido, mas na segunda vão acelerar e na terceira a volta vai ser muito rápida. Então está numa posição sempre para a frente e pronto, é sempre tentar proteger também a porrada, mas Uhum. não há muito. Eu acho que não há muito porque a gente consegue ser civilizada. Mas sim, parece que há porrada, mas não há muito. Às vezes pode haver com atletas que são mais novas e prontos, aí sim. Mas acontece isso, também com a experiência a gente apanha o drift, vai um bocado mais para a frente, nas boias dá os contornos melhor, consegue passar 8 atletas. Depois a reta final é sempre. É sempre a andar, é conseguir a melhor posição. Tu, por acaso, eu estava aqui a pensar, tu, da tua primeira grande prova internacional que fizeste até hoje, notas que houve alguma evolução, alguma diferença entre a nível tático, por exemplo, de uma maneira. Por exemplo, uma questão pertinente, quando é que foi a tua primeira grande competição internacional? Foi há quanto A tempo? minha Foi há quanto tempo? primeira, eu fiz a qualificação para ir à qualificação de jogos. Ok. E a minha primeira grande competição foi a qualificação de jogos 2012. Ok. E, Pronto, então desde 2012 até 2020, notas que houve uma grande diferença, uma grande. Acho que é diferente a maneira como se abordava as águas abertas em 2012 como agora, a nível tático, a nível de treino, mesmo de treino. Achas que houve uma grande evolução ou manteve-se mais ou menos o mesmo? não, o treino nota-se que há uma grande evolução e que as provas são mais rápidas. Nota-se também que, quer dizer, por exemplo, eu quando comecei em 2012 notava que as italianas faziam muito trabalho em equipa e Uhum. que agora isso mudou, é mais cada uma por si, mas sinto que sim que as provas de águas abertas evoluíram e que as atletas que fizeram muitas provas têm muita experiência e sabem perfeitamente aquilo que têm que fazer durante Uhum. a competição. E a nível de metodologia de treino, nesses últimos 8 anos, o que é que mudou mais, por exemplo, para ti e para as atletas a nível mundial? Por exemplo, há mais treino, mais quilometragem, mais intensidade, mais. Explica-nos o que é que achas que mudou mais a nível de metodologia, porque já disseste que mudou muito, evoluiu muito a parte do treino. Sim, mudou as velocidades, Uhum. mas eu acho que há uma coisa diferente, pelo menos do que dizem, é que antigamente fazia-se muitos quilómetros. Hoje em dia faz por treino mais ou menos 8, 9 quilómetros. Nas melhores semanas, por exemplo, quando há estágios, são 100 quilómetros por semana, mas normalmente andava a ter os 80, 90 e e o que se nota é que os atletas estão com muito mais intensidade Uhum. nas provas. É. Tá bem, agora já tenho uma ideia melhor. Continuando a falar de treino, fala-nos um pouco, vamos passar para a nossa série forte. E eu queria que mencionasses, porque deves ter muitos treinos muito difíceis. Por exemplo, podes-nos dar o treino mais difícil que fizeste até agora aí na Serra Nevada e o treino mais difícil que fizeste de sempre, Não sei. Aqui esta já semana. fizemos 100 de 100. 100 de 100? E a 100 de saída? 100. Ahm, Era saídas a 1,15, 1,20, mas as de 1,15 eram com barbatanas. Uhum. Mas no ano passado, exatamente em janeiro, também fiz 100 de 100 com a Marcela, mais a Vivi, que é brasileira, e uma peruana, a Uhum. Mariali. E aí foi completamente diferente. Aí foi de fato, mas sem material. Fazíamos saídas a 1,20 e as saídas a 1,15. E, uh, e a média mais ou menos batia sempre num 12, um 11. Ia Não era chegar só aos chegar e bumba. é, e chegava às últimas 20 e em vez de estarmos a fazer isso, fazíamos um 9. Uhum. E na última íamos forte mesmo. Eu, por acaso, uma das vezes que estive aí na Serra Nevada,
o meu treinador não sei o que é que lhe deu na cabeça e quis fazer 3.000 metros a tirar tempo. Não sei qual é que foi a ideia dele. Tu sabes qual é que foi a minha média? Aí em cima. Não. 1,22. Oh, meu Deus. Terrível. Pá, custou-me tanto, foi horrível. Porque pronto, a gente fazia pelo menos, se calhar, uma vez em cada 6 meses esse teste. Não, sobretudo quando eu era mais novo. Pá, e as minhas médias cá em baixo, em Portimão, e aí na Serra Nevada, pá, são mais 10 segundos quase de diferença. Oh, Foi o que foi. E agora o treino mais difícil que fizeste até hoje? ah, não sei. Ah, para mim, Nunca fizeste aqueles mas 200 de 100? Porque já há aí clubes a não, fazer. não. Mas para mim custa um bocado fazer séries de tolerância. Uhum. Sentir ali o ácido lático e pode ser mesmo curto. Uma vez que fizemos 200, 100, 50 duas vezes, com intervalos grandes, mas chegar ao fim e sentir o Uhum. lactato a 18, Por acaso ah, era isso que eu ia perguntar, era como é que é a tua série de tolerância lática, para depois comparar com a minha, mas foi mais ou menos o mesmo, sim. Por acaso sim, nunca fazíamos 200, mas eu lembro-me de fazer 100 mais 50, sempre ao máximo com intervalo, 3 vezes, e sim, pá, custa muito. Era as tarefas que eu mais, pronto, para mim eram mais específicas, mas as que eu também mais, não vou dizer odiava, mas menos gostava. porque eu tenho uma sensação que é eu nunca vomitei no final do Uhum. treino, mesmo nessas tarefas, mas fica uma acidez no estômago que eu E o pior não. para mim é começa a arder as pernas, não sei se isso dá também. As Também, pernas também. começam a arder. Pá, e depois chega aquela altura que tu queres andar e já não dá porque estás tão pesado, os teus braços estão tão pesados, mesmo que puxes alguma coisa já não vai nada. Mas para nós há uma coisa diferente, que é como nós somos fundistas, muitas vezes nós não conseguimos ir à primeira Sim, ao máximo. exatamente. Vamos sempre controlar um bocado Uhum. aquele ritmo, mas pronto, temos que aprender a fazer desde o início. Sim, sobretudo porque agora, como disseste, a parte final é muito importante e aí tem um aspecto fundamental essa parte da tolerância. Sim. E já falaste que, pronto, em 2018, 2016, peço desculpa, infelizmente falhaste a qualificação. Eu, sinceramente, eu lembro-me de ver essa prova e de assistir aos resultados e foi uma grande surpresa para mim. Eu acho que para toda a gente e mesmo para ti, porque, pronto, entre ti e a Vânia Neves, eu acho que eras a grande favorita, por exemplo, e quem foi a Vânia Neves. Como é que reagiste? Porque eu sei que eu também falhei uma vez os jogos em 2012 por um lugar no ranking. E foi muito complicado gerir isso, e sobretudo porque eu também estava muito confiante que eu ia participar nesses Jogos Olímpicos. E eu queria saber como é que conseguiste dar a volta por cima, porque é um momento muito complicado e certamente foi também muito complicado para ti. Claro. Naquele momento, antes dos jogos, havia pressão, óbvio, ainda hoje Uhum. há pressão porque também já está aí a bater à porta a qualificação e os jogos e tudo mais, mas na altura, claro que o grande peso era eu e estava confiante que ia aos jogos e na altura que eu acabei a prova foi um alívio grande, aquela pressão toda a ter ido e dizer assim, pá, eu acabei a prova, fiz o que podia, houve erros técnicos, Uhum. ter assumido aquela prova foi um grande erro e foi uma das grandes coisas que eu melhorei. Nunca mais assumi uma prova e custou muito, mas não tiro mérito à Vânia, ela naquela Claro. prova foi a melhor. Ela também trabalhou, claro que sentia que era eu, mas naquela altura foi assim, não foi o meu dia a dia e eu acho que coisas grandes iam vir, então a minha reação foi, tive ali 2 dias sem treinar, mas eu assim, não, bora, vamos treinar porque vem aí o europeu e eu vou Uhum. mostrar que sou muito melhor que aquela prova. Sim. E, Não, e e foi assim. pronto, lá está, não estamos a tirar o mérito à Vânia. Yeah. Mas
para o que tinhas vindo a demonstrar nas etapas anteriores, nas provas anteriores, tu vinhas constantemente a bater a Vânia, por exemplo, a ter classificações muito melhores daquilo que estavas a ter, e lá está, para mim infelizmente foi uma surpresa foi um negativo, uma surpresa negativa, e fiquei triste por ti, porque sei e já senti isso na pele, depois, pá, e ainda bem que consegui estar a volta por cima. Eu sinceramente, eu também sinto que, por exemplo, em 2012 o que falhou muito foi essa pressão, e afetou-me um pouco psicologicamente, porque eu já tinha nadado o tempo que tinha que nadar para me qualificar 2 ou 3 vezes, e naquele momento, naquele período de tempo, não consegui, e eu penso que foi puramente parte psicológica. Ah, tu depois disso tiveste algum apoio psicológico de um psicólogo? Eu sou acompanhada desde sempre, desde de infantil. Uhum, Sempre tive assim alguns problemas na natação, uhum, porque treinava bem, treinava mal. Por acaso em infantil eu não tinha problemas nas competições. Eu ia e até dizia ao treinador eu vou ganhar a prova. Mas chegava aos nacionais e nunca ganhava. E até porque havia melhores que eu, mas sempre fui acompanhada e claro que é um dos processos que ajuda imenso sempre, sempre em qualquer competição, também diariamente nos treinos, em tudo. sim, eu por acaso já disse isto várias vezes, eu só tenho pena de não ter recorrido a um psicólogo muito antes. Na minha carreira, já foi numa fase muito avançada na minha carreira, e eu acho que todos os atletas deviam ter acesso a um psicólogo, porque ajuda muito. Lá está, para conseguir combater essa pressão, porque lá está, o alívio depois da prova é gigante, e isso demonstra o impacto que essa pressão tem em nós. E lá está, o psicólogo ajuda muito bem a gerir, ajuda muito a conseguir controlar as nossas emoções, a nossa respiração. E lá está, eu acho que é muito importante todos os atletas terem acesso. Infelizmente em Portugal ainda há muito estigma de quem precisa de um psicólogo, é porque é maluco da cabeça. E não, eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa percepção e essa ideia mal concebida, porque toda a gente precisa, sobretudo atletas de grande nível que são submetidos a pressões muito grandes, e tem muitas pessoas à espera de grandes resultados deles. E lá está, eu acho que é muito importante isso, e fico contente que desde sempre ter sido seguida por um. Sim, mas eu acho que também às vezes, é bom haver pressão, sim, mas acho que se calhar a maior pressão somos aquelas que nós Uhum, metemos a nós próprios. exato. Esta é a maior pressão de todas. Eu acho que isso, por acaso, tocaste num aspecto muito importante, sobretudo nós, atletas de alta competição, somos geralmente atletas muito perfeccionistas, e qualquer detalhe, se calhar naquele treino devia ter treinado melhor, já não sei se vai correr tão bem agora, depois ah, temos que nadar perfeitamente, taticamente perfeitamente, tecnicamente perfeitamente. Pá, e se calhar são pequenos detalhes que, pronto, um centésimo até faz a diferença, mas depois, no modo geral, se calhar o facto de estares com mais pressão é muito pior do que esse detalhe, por exemplo. É, Essa tensão que tu tens é muito pior do que aquele detalhezinho que falhaste. E lá está, se calhar é preferível estar um pouco mais relaxada. Lá está, um pouco de pressão nunca faz mal, mas estar sim. muito mais relaxada do que estar propriamente preocupada em fazer tudo corretamente. E eu acho que tocaste num ponto muito importante. Como já falei anteriormente, tu tens vindo a fazer alguns treinos com as melhores atletas do mundo, e já referiste, por exemplo, que fizeste com a Ana Marcela, com a peruana. Tu achas que isso tem-te ajudado a desenvolver como atleta? Qual é o impacto que achas que isso tem? Eu acho que é muito importante, sobretudo para perceberes o que é que os melhores do mundo fazem, mas queria que falasses um pouco da tua perspectiva. A minha perspectiva é que até mesmo o Rui, por exemplo, Uhum, nós a convivemos com os melhores do mundo, também nos tornamos, não, eles para nós são um exemplo, uhum, e aquilo que ele faz e dá resultado, nós dizemos assim, eu também quero e vou seguir aquele exemplo, aquele modelo, e para mim treinar
por exemplo, vou dar o exemplo da Marcela, por exemplo, ela, claro que todos os dias não está bem, mas Uhum. todos os dias na água dá o seu melhor. Mesmo que, por exemplo, vou, mesmo que eu não esteja a aguentar a média de um 15, as saídas a um 15, ela dá a viragem e vai tentar de novo, e vai tentar de novo sair a um 15. E é esse tipo de exemplo que eu digo que eu quero seguir, que é vamos tentar todos os dias, vamos tentar todos os dias ser melhores para conseguir o nosso objetivo. Uhum. Havia alguma diferença a nível de treino para ti e para a Marcela? O que é que achas que foi mais flagrante de diferença entre vocês as duas? Uh, não há muito, não há muita diferença. Uh, Ela tem uma coisa, por exemplo, estamos a fazer tarefas, eu até posso estar ao lado dela, mas ela nos últimos 5 metros vai dar 3 braçadas mais rápidas que eu para chegar primeiro que eu. Mas há tarefas em que ela consegue ser mais forte e as tarefas de tolerância e A3 Uhum. é bem forte. Boa. Sim. E, pronto, e outra coisa que eu tenho reparado e que a Federação tem bem apostado muito bem é nas vossas participações na Taça do Mundo. Vocês têm feito muitas competições na Taça do Mundo e eu acho que isso é muito importante para a vossa preparação, sobretudo para, como já referiste, ganhar experiência, essa experiência que vocês precisam nas águas abertas. E eu queria que também dissesses um pouco o que é que achas que isso tem vindo a contribuir para os teus resultados, porque eu acho que para mim é muito importante vocês terem essa experiência e eu gostava de saber o que é que tu achas. Eu acho bem que a Federação aposte nos nadadores e que os leve às taças do mundo, às taças LEN, porque também há, como é que eu hei de dizer? Uh, Há outras coisas, não é? Há os prize monies, Uhum. e então também é outra motivação para os atletas. Mas sem dúvida que se nós não formos às taças do mundo, não vamos conseguir ter a experiência internacional, não vamos Uhum. conseguir ir a uma taça do mundo e perceber como é que os atletas são em determinados momentos, como é que eles fazem, o que é que, por exemplo, eu sei de uma atleta em que fazemos prova de 10 km e ela vai 7 km na frente, na linha, está nas 10 primeiras, mas que na reta final, a faltar 3 km, ela fica em 20º tal, por exemplo. Mas lá está, é a experiência de todos os dias não, de todas as vezes que nós vamos competir para taças do mundo, está essas nadadoras de top e percebemos quando vamos para um campeonato do mundo e dizer, olha, é assim, esta é assim, esta é assim, conhecermos umas às outras para depois também, não é? Podemos sermos melhores. Uhum. O prize money nas taças do mundo, a partir de classificação é que tens direito a um prize money. Até ao oitavo, Até o oitavo, ok. depois a classificação geral este ano mudou e penso que é até o 12º, Uhum. sim. Outra coisa das águas abertas é onde vocês nadam e como vocês nadam. Por exemplo, entre nadar no mar, nadar num plano de água lisa, a temperatura da água também eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas, pelo que eu tenho lido, que te afeta um pouco, não é? Sobretudo, tu não gostas de nadar com fato, pois não? Isso foi uma coisa que já mudou, por acaso, Já? desde Gostas mais agora? é, as coisas mudaram. Qual é, Então, numa situação perfeita, num mundo perfeito, qual é que era a prova que gostavas mais de nadar? Por exemplo, uma prova de mar ou uma prova numa barragem com água a X temperatura? O que é para ti um- uma situação perfeita de águas abertas? prova no mar com um bocadinho de ondulação Ok. e água a 20 graus. Ok. Sim. Mas explica-nos um pouco porque é que mudou essa percepção que tinhas, porque eu lembro-me de não gostares de nadar com fato e agora dizes que já não te importas assim tanto. O que é que mudou? Aprendeste a nadar, achas que também era uma parte mais técnica de saber nadar com Não, fato? eu sempre tive um problema no ombro direito Uhum. e então com o fato, a primeira experiência que foi em Setúbal, eu acabei Sim, por eu lembro-me. desistir porque tinha uma taça do mundo logo a seguir e
então aí eu fiquei sempre algo reticente ao fato, mas depois com a prova de França no ano passado, em que foi, eu fiz de fato e fiz ali um pequeno truque, meti kinésio, não posso, mas por baixo da fato ninguém vê e ajudou para não ter aquelas dores Aquelas dores, fortes exato. que tenho de fato. E pronto, é isso. Mas gosto de nadar de fato agora. Hum, Acho que um nadador de águas abertas tem que se adaptar a qualquer tipo de Exatamente. situação. Uhum. Por exemplo, tivemos uma experiência em Doha, eu e o Rafa, em que a água estava a 33 graus, lisa, e a prova era às, 5 da manhã, às 6 da manhã, e no dia anterior disseram a prova é às 5 da manhã, final. Uma hora mais cedo, para Uhum. a água não estar tão quente, por isso, Qual é o limite de temperatura? Eu acho que isso deve estar a roçar no limite da água, da temperatura da passou água para cima. Pois, não, não deviam. a Mas já, 31. para quem não sabe, já correu mal numa prova, porque acho que foi no Dubai, não foi? Em que um atleta se sentiu mal e infelizmente faleceu. E pronto, nessas por acaso são sítios em que o dinheiro não é um problema em arranjar para o prize money, mas depois essa situação da água, a água é sempre quente nesses sítios, não é? E é sempre complicado. Mais ou menos. Por exemplo, agora, no ano passado, em fevereiro, a água estava a 20 graus. Uhum. A sério? Ainda, sim. Mudou Acho que tinha drasticamente. chovido nesta Uhum. semana. É. Ahm, Tu achas que a técnica com o fato é diferente da técnica sem o fato? Eu, porque, pronto, eu acho que o fato restringe um pouco os movimentos. Tu tens de adaptar a técnica também, quando pões o fato? Não, eu acho que nós não adaptamos, mas é como disseste, restringe um bocado, não é? Mas a técnica é exatamente igual. Uhum. Ok. Acho que não muda muito. Angélica, vamos passar para a nossa série rápida para acabar aqui o nosso episódio. Estás pronta? Bora. Coisa favorita que tens no armário? Ai, não sei. Não consegues lembrar de nada. Nada, nada mesmo. Melhor conselho que recebeste até hoje? Ah, eu tenho as neiras. Tens Posso dizer? Podes dizer? Não há problema. Foda-se, caralho, é para a frente. Vai Ok. com tudo. Animal favorito? Cão e gato. Não, gostas dos dois da mesma Gosto maneira, da dos mesma dois. forma? Ok. Filme favorito? A culpa é das estrelas. Chocolate preto ou chocolate leite? Leite. Se pudesse ter vivido noutra altura, quando seria? Neste momento. Música favorita? Ah, hum, neste momento. Dancing in the Moonlight. Bom. Uma celebridade com quem gostasses de jantar? Ah, Michael Phelps. Série favorita? Série. Sex Education. Atleta de natação favorito? Mundial ou nacional? Pode ser os dois. Um de cada. Ana Marcela, nacional, tenho como referência não, mas gosto muito da maneira como é profissional a Diana Durães. Uhum. O hobby. Não ouvi. Ouvir música. Que superpoder gostarias de ter? Ah, não faço ideia. Teletransporte. Boa. Angélica, muito obrigado. Foi um enorme prazer ter-te cá e muito obrigado mais uma vez por teres tirado um pouco do teu tempo para fazer este podcast, porque, como disse, não é nada fácil estar aí tanto tempo numa situação em que tens muito pouco oxigênio e que estás mais cansada que o habitual. Espero que tudo corra bem, com boa continuação de estágio e que a tua época corra de maneira queiras e muito boa sorte para a qualificação. Tenho a certeza que vais conseguir qualificar. Está tudo. Desta vez tenho os meus dedos cruzados por ti. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e bom ano. Obrigado, Ainda para igualmente. ti. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.